A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E juntamente com a oração, nós vamos fazer a reflexão no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estávamos fazendo esta reflexão na oração da noite no canal 1. E agora, por virtude da campanha que estamos realizando lá na oração da noite, nós vamos fazer aqui na madrugada no canal 2. Então eu convido a vocês para nos acompanhar aí nestas reflexões que serão realizadas nas quartas-feiras, na madrugada das quartas-feiras, enquanto a campanha for realizada no canal 1. Depois, a gente volta para lá de novo. Amém? E a oração é pelo fortalecimento espiritual. Então, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E eu vou ler do versículo 33 ao 42. E o título é O Parecer de Gamaliel. Versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Vocês sabem de quem está se referindo aqui? É das autoridades. Diante do episódio que aconteceu na reflexão anterior, que nós vamos mencionar melhor. Porém, só para deixar aqui explicado melhor, os apóstolos, fazendo a sua defesa, dando o seu posicionamento, as autoridades se enfureceram e queriam matar os apóstolos. Prosseguindo o versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Estes homens aqui está se referindo os apóstolos. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Versículo 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eita glória! Vocês entenderam aí? Vamos lembrar um pouco que nós vimos na reflexão anterior. Os homens considerados autoridades chamaram os apóstolos para o sinédrio,
porque os apóstolos tinham sido presos. Vocês estão lembrados que nós vimos isso? Os apóstolos tinham sido presos à noite para poder, no dia seguinte, eles serem interrogados. Acontece que no momento em que eles estavam presos, o anjo do Senhor foi lá, tirou eles da cadeia e falou para eles continuarem pregando. Quando foi de manhã, de madrugada, eles foram para o templo. E quando as autoridades mandaram os guardas ir na prisão buscar, os apóstolos não estavam lá. Aí disseram que eles estavam no templo. Então foram lá no templo e buscaram os apóstolos. Quando os apóstolos estavam diante do sinédrio, as autoridades falaram para ele que tinha ordenado para ele não falar mais desse nome Jesus. Então, Pedro com os demais apóstolos reagiram diante das autoridades e disseram que eles não iriam deixar de obedecerem a Deus para obedecerem a homens. Então, com esta atitude dos apóstolos, aqueles homens ficaram tão indignados que sentiu vontade de açoitar os apóstolos, até mesmo de matar. Eles foi intenção de matar mesmo os apóstolos, de tão furioso que eles ficaram. Aí apareceu entre eles um fariseu, mas era um fariseu diferente, um homem culto, um homem que entendia da lei. Ele também era uma pessoa muito respeitada pelas autoridades. Ele tinha facilidade de falar e ser ouvido. Então, neste momento, ele resolveu dar o seu parecer. Aí ele agiu com sabedoria. Ele mandou que tirasse os apóstolos dali para ele falar com os israelitas. Lembra que eles tinham chamado lá os chefes, os anciões dos israelitas, para poder também falar com eles sobre esse assunto. E todos estavam contra os apóstolos. Aí, este fariseu resolveu dar a sua opinião diante do que aqueles homens deveriam fazer, as autoridades, ao invés de quererem matar aqueles homens por estarem falando do nome do Senhor Jesus. E aquele homem, chamado Gamaliel, falou de uma forma tão sábia. Quando ele começou a falar, ele disse para as autoridades tomarem muito cuidado com o que estavam fazendo. E ele falou também de umas outras pessoas que também começaram o seu projeto de influenciar ao povo diante daquilo que estavam apresentando. Só que eles morreram e o povo que estavam dando ouvido a eles se dispersaram. Então, Gamaliel falou para eles que aqueles apóstolos também estavam fazendo coisas semelhantes. Mesmo assim, se eles estivessem fazendo algo que fosse realmente de Deus, aquilo que eles estavam fazendo não iria perecer. Mas se não fosse de Deus, loguinho o povo ia esquecer, eles iriam perecer nos seus projetos, e aí ia dar tudo errado e ia acabar com tudo, sem precisar de fazerem nada. Porém, se fosse de Deus, e se eles, as autoridades, fossem matar aqueles homens por esta razão, depois eles poderiam prestar conta diante de Deus. Foi mais ou menos neste sentido que ele estava se referindo para as autoridades. Olha aqui o que diz. Agora vos digo, dai de mão, ou seja, soltai estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, ou seja, acabará de imediato e tudo se esquecerá e sem necessidade de derramarem sangue de ninguém. Depois ele disse, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus.
Entenderam aí? Lutando contra Deus. E era exatamente o que eles estavam fazendo, lutando contra Deus. E olha que depois que ele terminou de falar, ele conseguiu convencer as autoridades para não tocarem neles com a intenção de matá-los, e sim de soltá-los. Só que eles não quiseram deixar passar barato, chamaram os apóstolos e açoitaram. Ainda quiseram descontar neles a sua fúria, a sua indignação, porque também eles desconfiaram, ou melhor, perceberam que os apóstolos estavam ali reagindo contra as autoridades. Então eles também quiseram dar o desconto. Deram aquela surra nos apóstolos e depois disseram para eles não falarem mais o nome de Jesus. Só que para os apóstolos, aquilo ali, aquela surra, para eles foi virtude, foi glória, por se sentirem honrados em estar ali padecendo por amor de Jesus, por amor do Evangelho, por amor à palavra de Deus. Porque eles viram que Jesus também foi açoitado. Eles viram que Jesus também sofreu. Então eles estavam se achando ali maravilhados por estarem junto com Jesus. Estarem ali sofrendo como Jesus sofreu. Não na mesma proporção, porque o sofrimento de Jesus foi incomparável. Mas eles estavam ali se sentindo, era honrado. Ao invés deles se sentirem desrespeitados, humilhados, massacrados, sofredores, de estarem sendo injustiçados, não. Eles se sentiram, felizes e saíram dando glória a Deus, como que estivesse dizendo: obrigado, Pai, pela oportunidade que nos deste de sofrermos como teu filho sofreu. Eita, queridos, que coisa linda! E aí, depois que eles saíram, eles continuaram pregando Jesus, eles não pararam não. Aí era no templo, era nas casas, aonde eles podiam falar do evangelho, do amor de Deus, eles estavam falando. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles sofriam, mais a fé acendia na vida deles, mais aumentava a fé, mais aumentava o prazer de servir o Senhor, sem ter medo das autoridades, sem se intimidá-los diante deles. Quero dizer a vocês, queridos, que é disto que Deus se agrada. Deus não se agrada diante de certas circunstâncias, a gente só reclamar, a gente murmurar. Quantas vezes nós estamos buscando algo diante do Senhor, estamos querendo conseguir algo diante de Deus e a gente encontra a oposição. As coisas acontecem do contrário e a gente começa a reclamar, a gente começa a desacreditar porque as coisas deram errado e não deram certo como a gente projetou, como a gente esperava. Veja só a situação dos apóstolos. Quando eles estavam ali pregando a palavra de Deus e operando tantos milagres que até a sombra deles estava fazendo efeito na vida de muitos pelos milagres. Então não era para todo mundo ali se render ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. Não era para os apóstolos encontrarem apoio. Não era para os apóstolos se sentirem mais honrados e terem mais liberdade e todo mundo se sujeitar a esta fé. Não era isso que deveria acontecer? Para que os apóstolos se alegrassem, para que os apóstolos se sentissem regozijados? E, no entanto, aconteceu foi do contrário. O povo que sofria, o povo que necessitava, eles era que estavam indo atrás, eles estavam acatando.
Mas as autoridades era quem estava reagindo contra. Ainda estava açoitando eles, prendendo, ameaçando de matar. E mesmo assim os apóstolos continuaram se regozijando diante do Senhor, dando glória a Deus e não baixando a cabeça. É essa postura que Deus quer na vida de todos aqueles que acreditam no seu poder, aqueles que têm fé no Senhor. É de não baixar a cabeça diante das adversidades, queridos, diante dos contratempos, diante das oposições, até mesmo das críticas, até mesmo das incredulidades que você encontra em sua volta. Deus não quer murmuração e nem reclamação quando as coisas dão diferente daquilo que nós projetamos e contamos com a ajuda de Deus. Se nós contamos com a ajuda de Deus, entregamos na mão dele, vamos confiar, mesmo que as coisas deem do contrário. Mas é importante sabermos que é Deus quem está no controle. Então, se Deus está no controle, vamos agir com fé. Vamos agir com fé e vamos sempre lembrar desta linda mensagem que os apóstolos deixaram. Quanto mais açoitado for, ou seja, quanto mais as coisas estão dando do contrário, mais glória a Deus vamos dar por sabermos que Deus está na direção. Foi exatamente assim que os apóstolos se sentiram. Por saber que Deus estava no controle, independente do que estavam fazendo com ele. O importante era que eles estavam fazendo aquilo que agradava a Deus. Esta é a nossa postura. Nos alegrarmos em saber que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, mesmo que desagrada a muitos. Mas o importante é agradar o Senhor. Amém? Então, vamos agora de clamo. Pai, neste momento, Senhor, eu levanto a Ti este clamor a favor desta Tua filha, a favor deste Teu filho, Senhor. Porque todos nós somos dependentes de Ti, Senhor. E todos nós temos confiado em Ti. Nós também temos entregue nas Tuas mãos, Senhor, a nossa causa. Às vezes, Senhor, nós temos encontrado certos confrontos. Às vezes, Senhor, nós temos encontrado certas barreiras, porque a nossa postura, a nossa posição, diante do que esperamos receber, Senhor, é uma coisa, e diante dos acontecimentos vem totalmente diferente. Mas, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque Tu adotaste em nós a fé. Eu te louvo e te agradeço por isso, porque assim, Senhor, Tu faz nos entender que independente de resultados aparentes, independente do que está acontecendo em nossa volta, independente das pelejas, Senhor, Tu estás no controle, Tu estás na frente, nós devemos prosseguir, porque a nossa visão aqui, Senhor, não temos que ficar olhando para as coisas mesmos, e sim para Ti. Mas eu quero te pedir, Senhor, é a favor deste Teu filho, desta Tua filha que estão me ouvindo, que às vezes eles tenham interesse ou desejo de fazer algo e não conseguem, Senhor, porque as coisas aparecem tudo diferente do que eles esperam. E às vezes aparece a ideia de querer desistir, de querer desanimar, de querer parar, por não terem o resultado esperado. Eu te peço, Pai, fortalecei a fé, animai e encorajai para que eles venham entender, Senhor, que a nossa vida, estando entregue nas Tuas mãos, tudo pode se resolver. Mas não somos nós que vamos resolver usando as nossas próprias forças, mas sim confiando em Ti. Então aumenta, Senhor, a fé de cada um. Fortalece a vida espiritual, Pai. Anima e encoraja este que se encontra fraco, este que se encontra desanimado, esse que está tentando desistir. Pai, anima, encoraja, fortalece, Senhor. Alegra a alma, alegra o espírito, Pai, para eles não pensarem em desistir,
mas para que eles sejam, meu Deus, felizes em querer prosseguir, e assim possam prosseguir, e assim caminhar contigo, Senhor. A nossa vida, Pai, tem se complicado cada vez mais quando nós estamos pelejando nesta vida, mesmo contando contigo. Imagina sem contar contigo, Senhor. Imagina se não for a tua ajuda em nossa vida, o que será de nós, Senhor? Então eu te peço que tu venha nos animar, venha nos encorajar, venha nos encher de virtude, Senhor, do poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos, receba a fortaleza, receba o fortalecimento espiritual que você precisa na sua vida. Receba e toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz. Graças a Deus.